Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu vou ler para você um texto que está no livro de Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler o que diz aqui no versículo 8 e 9 e vai dizer o seguinte para nós. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui é uma forte advertência que é dada a cada um de nós, porque ele fala assim, tende cuidado. E aí ele vai falar sobre os homens, né, que podem trazer algum tipo de risco. E o primeiro risco que ele fala é sobre a filosofia dos homens. Então a filosofia dos homens, ela está muito ligada à razão, à lógica, ao raciocínio lógico, ao questionamento radical das coisas. E a compreensão do mundo pela ótica totalmente objetiva. Totalmente objetiva. E ela nega a existência das coisas que Deus fez mediante a fé, porque ela é totalmente avessa a todo tipo de religiosidade, todo tipo de crença. É simplesmente a parte da razão, não há outro objetivo na filosofia a não ser a razão. E vemos ele falar também sobre a vaidade. A vaidade aqui não é essa vaidade de se arrumar, de ir para frente de um espelho, procurar estar bonito para si mesmo, porque a gente, por mais que a gente fale que a gente queira se vestir, estar bem arrumado em algum lugar, enquanto a gente não olhar no espelho e ver que a gente está bem com a gente não está pronto, né? A gente continua se arrumando, mas não se trata dessa vaidade. Se trata da vaidade pela ótica de Deus. E a vaidade pela ótica de Deus tem a ver com algo vazio, com o que é ilusório, com o que é o egocentrismo, né? Se colocar no lugar de que tudo que tem é em função da própria pessoa. Então, nada gira que não for ao entorno dela. Isso é a vaidade. Isso são coisas que são sem valor. E o texto vai nos falar aqui que Cristo, nele habita toda a divindade, ou seja, ele é um espírito e com ele, e só através dele, nós podemos ter uma vida em Deus. Não há outra forma. Então a gente tem que ter cuidado com as coisas que nós ouvimos para a gente poder não cair na descrença, na falta de fé, na dúvida e na troca de posição com Deus. Então nós vamos ver alguns contrastes aqui. No campo da filosofia, nós vamos ver que as pessoas se apoiam nas convicções e nas suas lógicas. E Deus, ele não tem lógica. Se nós formos falar assim, mas Deus tem lógica, qual é a lógica de um pai mandar o filho dele para uma cruz em função de um povo que não quer saber dele? Porque Jesus foi para aquela cruz para todos os que não querem ele, todos os que não conhecem ele, todos os que nunca deram espaço para ele, para conhecê-lo e só depois essa pessoa vir a ser salva. Ele se entregou. Ele não tinha garantia de que alguém aceitaria. Ele se entregou primeiro, ele fez primeiro. E a sabedoria de Deus também, ela não tem nada a ver com o conhecimento das coisas, como que o homem tem. A sabedoria de Deus está ligado ao nosso conhecimento de Deus, ao conhecimento do Senhor e não ao conhecimento das coisas como nós vemos hoje em dia. Então muitas pessoas querem nos induzir a descrer do que é divino, a desconfiar das coisas de Deus e racionalizar, procurar essa sabedoria do raciocínio, e ela não funciona com Deus. E a vaidade vai nos colocar em primeiro lugar. Hoje nós vivemos muito o evangelho, a pregação do eu em primeiro lugar. Então, se a gente abrir o YouTube, por exemplo, para procurar pregações para assistir, a maioria delas vai estar falando que Deus vai fazer tudo por você, vai abrir porta, vai te dar emprego, vai te dar dinheiro, vai te fazer isso, vai te fazer aquilo. Por quê? Porque você tem que estar com o ego massageado o tempo inteiro. Porque se for falar da verdade, então já não atrai. Precisa de ser um evangelho atrativo. Mas nós precisamos deixar de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Nós precisamos deixar o espaço que nós queremos ocupar para buscar Deus em primeiro lugar. Isso é a palavra do Senhor para nós. E o que é que eu quero deixar para você hoje como uma mensagem extremamente importante?
que não adianta nós darmos ouvidos a essas pessoas. Nós precisamos nos enraizar em Cristo, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de fundamento. Se nós não nos enraizarmos em Cristo, nós não vamos ter uma vida que Ele preparou para que nós tivéssemos. Ainda que a gente ache que as coisas não estão boas, não estão no tempo, Ele sabe todas as coisas. Então, quando nós olharmos para as coisas, por mais que elas pareçam sem sentido, quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, então nós vamos ver todas as coisas agora na ótica de Deus. E quando vemos as coisas pela ótica de Deus, nós somos salvos. Amém? Eu gostaria de deixar essa mensagem para você e você tome cuidado com as palavras que você ouve. As palavras que você ouve, Cristo é o centro, sempre Ele é o centro e todas as coisas elas vão vir depois. Amém? Gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa todos os dias pela manhã. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.